Jim Dillon é um chefe de polícia que feriu acidentalmente um companheiro de equipe. Esse incidente causou o falecimento do oficial e resultou em uma depressão por parte de Jim, que além de estar se remoendo por culpa do incidente, também teve sua patente rebaixada. Agora, ele é um mero oficial desarmado que trabalha em uma cidadezinha bem pequena chamada Horse Cave, que tem pouco menos de 1000 habitantes. Ele agora está sob o comando do delegado Matt Reynolds, um homem rígido e correto. Um dia, 2 motoqueiros chegam à cidade. Eles são membros de uma gangue e estão ali para perturbar a paz da pequena e pacata Horse Cave. O delegado Matt, atencioso como costuma ser, viu os 2 passarem pela fronteira da cidade e perguntou a Jim por que a gangue de motoqueiros entrou na cidade, considerando ser uma visita inusitada, principalmente de manhã cedo. Mas Jim amenizou a situação dizendo a Matt para não se preocupar tanto. Eles talvez só estivessem perdidos e entraram na cidade por acaso. Os 2 gangsters entram em uma cafeteria e começam a provocar a desordem no local. Enquanto Jared rouba o cafezinho de uma das clientes, Shovel Red vai até o balcão e ordena uma cerveja, mas a atendente, Katy, se recusou a vender, dizendo que estava muito cedo e que as políticas do estabelecimento era de não servir bebidas naquele horário. Shovel Red segura ela pelo braço e tenta coagir Katy a vender a bebida, mas ela acaba quebrando um jarro de vidro na cabeça dele. Os clientes, vendo que a situação iria sair do controle, foram embora do estabelecimento. Shovel Red, furioso, tentou partir para cima de Katy, mas se deu mal. Ela, por conta própria, saiu de trás do balcão e foi lutar com ele. A mulher conseguiu golpear Shovel Red várias vezes, mesmo quando ele a colocou em desvantagem. A briga continuou até que Jim chega à cafeteria, provavelmente avisado pelos clientes que saíram correndo dali. Ele tenta parar a briga, mas Shovelhead saca um punhal e tenta atacá-lo. Mas como Jim não podia andar armado, teve que entrar em luta corporal com o gangster. Mesmo vulnerável, ele conseguiu atacar e imobilizar Shovel Red, que foi levado para a delegacia de polícia. Ao chegar à delegacia de polícia, Jim suspeitou de que a gangue de motoqueiros estava planejando algo sinistro na cidade. Então, ele disse ao delegado Matt para levar Shovel Red para a delegacia de polícia da cidade vizinha, enquanto ele ficava para proteger Horse Cave. E as suspeitas de Jim provaram ser verdadeiras quando o restante da gangue invadiu a área assim que Matt levou Shovel Red. Os 2 motoqueiros eram apenas uma maneira que a gangue encontrou de enfraquecer a segurança da cidade. Agora, com Matt distante, eles chegam causando o caos. A princípio, eles partem os cabos de energia da subestação elétrica da cidade para provocar um apagão geral. Neste momento, Jim estava na cafeteria de Katy tentando seduzir a linda atendente. Assim que a luz acabou, Jim percebeu imediatamente que algo estava errado. Então ele voltou para a delegacia de polícia para verificar o que havia acontecido. Enquanto isso, Matt ainda estava a caminho da cidade vizinha quando encontrou alguém caído à beira da estrada. Ele saiu do carro pensando que fosse alguém ferido, mas o que ele não esperava fosse que tivesse caído em mais uma armadilha suja da gangue dos motoqueiros. Imediatamente após Matt estar ao alcance, o homem se levantou e apontou a arma para ele. Matt agora se tornou refém da gangue. Aparentemente, essa não foi a única armadilha que a gangue preparou. Do outro lado da estrada, um policial em patrulha encontrou uma van acima do limite de velocidade. Quando o policial perseguiu a van e pediu ao motorista que saísse, alguns dos membros da gangue se aproximaram por trás, mirando ele na cabeça. O disparo foi fatal. Então, um deles vestiu o uniforme do policial abatido e roubou a viatura. Enquanto isso, Jim retornou ao seu escritório, tentando entrar em contato com outra delegacia de polícia. No entanto, a gangue também conseguiu cortar os cabos telefônicos, tornando impossível ligar para outras delegacias de cidades vizinhas e pedir ajuda. Agora, a cidade de Horse Cave está isolada do mundo exterior. Neste momento, Jim ouviu o barulho das motos se aproximando da delegacia de polícia. Ele saiu correndo para verificar e descobriu que a gangue havia dominado a cidade. Vendo isso, Jim ficou pensativo sobre qual deveria ser o propósito deles.
Ele estava tão distraído em seus pensamentos que não percebeu quando Jarred apareceu bem atrás dele, o rendendo com um cano apontado para sua nuca. Finalmente, foi revelado que a gangue queria roubar o banco naquela cidade. O líder da gangue, um cara chamado Diablo, era natural da cidade e conhecia bem todos os detalhes como a palma da mão. Ele até conhecia bem Jim e entendia o que o chefe de polícia poderia ou não fazer, o que tornava mais fácil planejar o assalto. Para facilitar o plano, ele colocou um de seus comparsas como funcionário no banco. Agora, depois que a gangue retirou todos os funcionários do banco, Diablo ordenou que a gerente ajudasse seus homens a abrir o cofre. Ela levou os criminosos até a frente do cofre, abrindo e permitindo que eles levassem todo o dinheiro que havia nele. Com o sucesso do roubo ao banco, Diablo enviou alguns de seus homens para levar os funcionários do banco e os moradores da cidade para uma igreja onde os manteriam. Apenas Jim não foi solicitado para essa igreja. Ele e o recém-chegado delegado Matt foram ordenados por Diablo a ficar com ele porque, aparentemente, Diablo tinha algo a dizer a Jim e Matt. Diablo e sua gangue não queriam apenas roubar o banco. Ele sabia que naquele dia, um cassino depositaria milhões de dólares naquele banco e ele também estava atrás desse dinheiro. Portanto, ele e sua gangue esperariam o caminhão blindado que entregaria o dinheiro. Os dois guardas que escoltavam o caminhão não teriam conhecimento de que o banco para o qual se dirigiam estava sendo roubado, porque Diablo havia cortado a comunicação entre a cidade e o mundo exterior. Mas enquanto esperavam a chegada do caminhão, alguém de repente atirou neles com um rifle. Então foi revelado que um dos moradores da cidade foi o autor do disparo. O homem idoso, que era muito bom em atirar, estava escondido na carroceria de uma caminhonete e, por isso, não foi visto por ninguém. Assim, ele conseguiu eliminar os membros da gangue um por um, exceto aqueles que se esconderam para tentar se proteger dos disparos que vinha do nada. Ao mesmo tempo, Jim e Matt usaram a confusão para escapar do local. Infelizmente, Jim e Matt não notaram que uma mulher também tentava fugir, mas foi capturada por Diablo, que usou ela como refém e ameaçou tirar a vida se o atirador não se revelasse. Sem saber, Diablo conseguiu atingir o ponto fraco do velho. Isso porque a mulher mantida refém não era ninguém menos que a esposa do velho. Isso obrigou ele a se revelar e implorar a Diablo que soltasse sua esposa. No entanto, Diablo acabou atirando no homem e continuou mantendo a mulher refém, pois ela era realmente útil para Diablo. Isso porque, em seguida, ele usou a mulher para ameaçar Jim e Matt, que estavam escondidos também. Ele jurou que ela seria o próximo alvo caso Jim e Matt não se entregassem imediatamente. O delegado Matt, em pânico, tentou ganhar tempo disparando o alarme na loja onde estavam escondidos, mas não deu certo. O máximo que ele conseguiu foi irritar Diablo, que decidiu eliminar a mulher. Percebendo que não poderiam enfrentar os bandidos pessoalmente, Jim preparou uma armadilha dentro da loja. Então, ele e Matt saíram pela porta dos fundos enquanto alguns membros da gangue se aproximavam do prédio. Mas antes disso tudo, Jim havia preparado uma bomba que seria ativada quando a porta da loja se abrisse. Depois disso, Jim e Matt decidiram se separar para observar melhor os movimentos de seus inimigos. Diablo e sua gangue permitiram que os dois policiais fossem embora por um tempo, porque ainda tinham que esperar pelo caminhão blindado. Por isso, eles ficaram dentro do banco, planejando emboscar os guardas do caminhão assim que eles chegassem. Quando o caminhão chegou, o motorista não pôde deixar de ficar desconfiado com a aura de paz que pairava sobre a cidade. Então ele pediu ao seu parceiro que verificasse o banco enquanto ele esperava no caminhão. Mal sabia ele que Diablo e seus homens estavam esperando lá dentro. Eles imediatamente pegaram o guarda e o trouxeram de volta para o caminhão. Eles disseram ao motorista para abrir a porta traseira do veículo, mas no final, Diablo atirou no guarda porque o motorista se recusou a fazer o que ele disse. Diablo e sua gangue, então, explodiram a porta traseira do caminhão usando explosivos. Após pegarem o dinheiro do caminhão,
Diablo e seus cúmplices se apressaram para a igreja, onde mantiveram cidadãos e funcionários do banco como reféns. Então, Diablo levou Cat para fora da igreja, pretendendo usar ela para atrair Jim e Matt. Neste momento, Matt estava perto da igreja com seu rifle de longo alcance. Ele tinha que mirar em Diablo e seus homens e depois puxar o gatilho para eliminá-los. No entanto, Jim o proibiu de fazer isso. Matt não era bom em atirar de longe, e Jim sabia disso. Ele tinha medo de que a bala atingisse Cat, que estava perto de Diablo. Portanto, Matt deveria ficar parado e assistir Jim em ação, mas Matt se recusou a ficar parado e assistir. Então, se entregou a Diablo, na esperança de que isso fizesse Diablo libertar Cat. Jim, no entanto, decidiu continuar atirando. Ele viu Matt se entregar, mas continuou atirando em um dos membros da gangue. Como resultado, Diablo ficou furioso. Ele ordenou a alguns de seus homens que levassem Cat e Matt de volta para a igreja, enquanto ele e o restante de seus homens caçariam Jim. Eles não sabiam que Jim havia preparado armadilhas em vários pontos da cidade, incluindo uma que ele colocou em um carro que explodiu assim que um cara abriu a porta. Enquanto isso, dentro da igreja, Kathy disse a Matt que havia um rádio em uma das salas da igreja. Usando esse rádio, ela disse que poderiam chamar reforços das delegacias de polícia de outras cidades. Matt concordou em tentar. Então, quando os homens de Diablo pegaram o guarda, ele fugiu rapidamente para a sala em questão. Felizmente, o rádio funcionou e Matt chamou por reforços. Enquanto Matt estava pedindo ajuda, Cat ainda estava sentada na frente da igreja e percebeu que um dos homens de Diablo ainda estava desatento. Assim, Cat decidiu aproveitar a oportunidade para atacá-lo e pegar sua arma. A tentativa foi bem sucedida. Depois de matar os homens de Diablo, ela pediu a todos os prisioneiros que fossem para um local seguro do outro lado da cidade. Jim estava em um tiroteio com Diablo e um de seus homens. Depois de um tempo de tiroteio, Jim finalmente conseguiu matar o capanga, mas não Diablo. Ele conseguiu escapar para o carro, onde então se encontrou com o resto de seus homens. O capanga disse a Diablo que a polícia da cidade vizinha chegaria em breve, e então eles teriam que sair imediatamente com o dinheiro roubado. Como resultado, Diablo decidiu desistir de caçar Jim. O que era importante para ele agora era escapar antes da chegada da polícia. Mas assim que estava prestes a sair, Jim apareceu e atirou em Diablo. Infelizmente, quando Jim estava prestes a acertar Diablo, suas balas acabaram, fazendo com que Diablo fugisse com o dinheiro. Quando Diablo estava prestes a escapar, Cat apareceu com um cavalo e um rifle. Ela entregou o cavalo e o rifle a Jim para que ele pudesse capturar Diablo. Sem tempo a perder, Jim perseguiu Diablo, que estava pilotando uma moto roubada. A perseguição durou alguns momentos antes de Jim finalmente atirar na moto de Diablo, fazendo-a cair na estrada pavimentada. Neste momento, Diablo estava indefeso. Sua perna ferida o impedia de correr, mas Jim decidiu não poupá-lo. Diablo havia matado muitas pessoas e sua única punição era eliminar ele. Assim, Jim atirou em Diablo. No final do filme, a paz parece ter retornado à cidade de Horsey Cave. Jim voltou a trabalhar como policial, mas agora ele desfila ao lado de Cat, sua nova namorada. Esse foi o recap do filme de 2020 chamado Disturbing the Peace. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo recap.